A gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele está armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que tu quer dizer com espírito? Eu quero dizer com espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Tá. Por exemplo, você não consegue ter uma lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que ele. O cérebro é uma máquina. É o rádio. Né? Mas assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá, ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer. Outro dia eu estava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que isso? Que porra é essa que você tá pensando? Não tem nada a ver com você isso. Isso me dá aquela... Isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu estou indo e quais são os meus valores. O toque... nada mais é do que uma ansiedade muito grande. Então, por que volta de vez em quando? Né? Não é toque, você tem momentos toque. Porque o toque, você tem isso o tempo inteiro. Então, se você fala assim que volta de vez em quando, é porque isso, em algum momento, teu nível de ansiedade, aí é aquela coisa de já começar a projetar futuro, né? Viver num futuro, que você nem sabe se vai ser daquele jeito, você começa a fazer uma mensagem para o teu cérebro de medo, de incerteza. E aí, nesse momento, ele começa a descarregar adrenalina, noradrenalina, que te deixa mais amedrontado. E aí você começa a ter medo, inclusive, desses pensamentos que são produzidos. Porque no momento que você tem consciência, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso. Eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade por consciência. Verdade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. Porque o conhecimento traz essa mágica. Quando ela te explicou, tipo assim, isso é um pensamento intrusivo, acontece por isso, mas você não é isso, você está assim. Cara, dá um alívio. Porque você fala alívio, dá um alívio. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada. As pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim. Quando você vai mapeando, botando ali os pensamentos que vieram, tem uma coisa interessante que você materializa uma ideia, porque uma ideia é muito abstrato. Então ela pode se perder, porque outra virá rapidamente. Então você materializa. É tão interessante que se você bota ali e lê depois, ela já evoluiu um pouco mais. Ela mesmo, o teu cérebro vai abrindo
caminhos. E se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo. E você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui. Isso, você amadurece. Porque o cérebro, assim, a gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. As pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo de um amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. E digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Começa a materializar, selecionar as informações que você quer que chegue. Porque se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, em piração. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. O cérebro é tão esperto que ele te dá um pesadelo, ele te invade um pensamento horrível para você acordar. Aí você dá aquela despertada e dá volta. Quando você faz aquilo e volta a respirar. É um artifício do cérebro. O sono é uma função muito essencial ao organismo. Muito. Todo equipamento de memória, de armazenamento, de destruição de memória inútil, se faz de madrugada. Se faz naquele período que você dorme. Dormir para o organismo é uma atividade muito intensa. Mas intensa no sentido de vou tirar o excesso de coisa. É como se no final da obra, ele tem que, ao final do dia, ele joga fora o que não presta, ele faz a arrumação dele. Para voltar outro dia, o operário de novo a trabalhar. Exatamente. Então, assim, e dormir bem hoje é quase uma ostentação quem dorme bem. Tem coisas no nosso mundo, eu vou te dizer uma coisa, ó, silêncio, tempo, você ser dono do seu tempo, do seu silêncio, é um patrimônio da sua saúde mental. Cara, é uma pessoa tá muito acima da média. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Ela mesmo, o teu cérebro vai abrindo caminhos, e se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo, e você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui. Isso, você amadurece, porque o cérebro, assim, a gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas.